Salve, minha gente! Sejam bem-vindos! Eu sou o Eric Camacho e você está em mais um Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje, nós daremos início à leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Se você está comigo, por favor, assista o vídeo até o final, deixa o seu like e inscreva-se neste canal. Capítulo 1. Endereço e saudação. Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por meio de um homem, mas da parte de Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Eu e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Cristo entregou-se pelos nossos pecados para nos arrancar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A Deus seja dada a glória para sempre. Amém. Não existe outro evangelho. Estou admirado de vocês estarem abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo, para aceitarem outro evangelho. Na realidade, porém, não existe outro evangelho. Há somente pessoas que estão semeando confusão entre vocês e querem deturpar o evangelho de Cristo. Maldito aquele que anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que anunciamos, ainda que sejamos nós mesmos ou algum anjo do céu. Já dissemos antes e agora repetimos: maldito seja quem anunciar um evangelho diferente daquele que vocês receberam. Por acaso é a aprovação dos homens que estou procurando, ou é a aprovação de Deus? Ou estou procurando agradar aos homens? Se estivesse procurando agradar aos homens, eu já não seria servo de Cristo. Paulo ensina o que recebeu de Deus. Irmãos, eu declaro a vocês, o evangelho por mim anunciado não é invenção humana. E além disso, não o recebi nem aprendi através de um homem, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente vocês ouviram falar do que eu fazia quando estava no judaísmo. Sabem como eu perseguia com violência a Igreja de Deus e fazia de tudo para arrasá-la. Eu superava no judaísmo a maior parte dos compatriotas da minha idade e procurava seguir com todo o zelo as tradições dos meus antepassados. Deus, porém, me escolheu antes de eu nascer e me chamou por sua graça, quando ele resolveu revelar em mim o seu Filho, para que eu o anunciasse entre os pagãos. Não consultei a ninguém, nem subi a Jerusalém para me encontrar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos mais tarde fui a Jerusalém para conhecer Pedro e fiquei com ele 15 dias. Entretanto, não vi nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Deus é testemunha. O que estou escrevendo a vocês não é mentira. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, de modo que as igrejas de Cristo na Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas apenas ouviam dizer: aquele que nos perseguia agora está anunciando a fé que antes procurava destruir. E louvam a Deus por minha causa. Capítulo 2. Unidade da Igreja e liberdade cristã. 14 anos depois, voltei a Jerusalém com Barnabé e levei também Tito comigo. Fui lá seguindo uma revelação. Expus a eles o evangelho que anuncio aos pagãos, mas o expus reservadamente às pessoas mais notáveis, para não me arriscar a correr ou ter corrido em vão. Nem Tito, meu companheiro, que é grego, foi obrigado a circuncidar-se, nem mesmo por causa dos falsos irmãos, os intrusos que se infiltraram para espionar a liberdade que temos em Jesus Cristo, a fim de nos tornar escravos, mas para que a verdade do Evangelho continuasse firme entre vocês. Em nenhum momento nos submetemos a essas pessoas. No que se refere àqueles mais notáveis, pouco me importa o que eles eram então, porque Deus não faz diferença entre as pessoas. Esses mesmos notáveis nada mais me impuseram. Pelo contrário,
viram que a mim fora confiada a evangelização dos não circuncidados, assim como a Pedro fora confiada a evangelização dos circuncidados. De fato, aquele que tinha agido em Pedro para o apostolado entre os circuncidados, também tinha agido em mim a favor dos pagãos. Por isso, Tiago, Pedro e João, considerados como colunas, reconheceram a graça que me fora concedida, estenderam a mão a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Nós trabalharíamos com os pagãos e eles com os circuncidados. Eles pediram apenas que nos lembrássemos dos pobres, e isso eu tenho procurado fazer com muito cuidado. O perigo da hipocrisia. Quando Pedro foi a Antioquia, eu o enfrentei em público porque ele estava claramente errado. De fato, antes de chegarem algumas pessoas da parte de Tiago, ele comia com os pagãos. Mas depois que chegaram, Pedro começou a evitar os pagãos e já não se misturava com eles, pois tinha medo dos circuncidados. Os outros judeus também começaram a fingir com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia dele. Quando vi que eles não estavam agindo direito, conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na frente de todos: você é judeu, mas está vivendo como os pagãos e não como os judeus. Como pode, então, obrigar os pagãos a viverem como judeus? Jesus Cristo é o centro da vida. Nós somos judeus de nascimento e não pagãos pecadores. Sabemos, entretanto, que o homem não se torna justo pelas obras da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Nós também acreditamos em Jesus Cristo, a fim de nos tornarmos justos pela fé em Cristo e não pela observância da lei, pois como a observância da lei, ninguém se tornará justo. Nós procuramos tornar-nos justos em Cristo, mas também somos pecadores, como os outros. Então, será que Cristo estaria a serviço do pecado? Claro que não. De fato, se eu reconstruo o que destruí, eu próprio me torno culpável. Quanto a mim, foi através da lei que eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui morto na cruz com Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. E esta vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Portanto, não torne inútil a graça de Deus, porque se a justiça vem através da lei, então Cristo morreu em vão. Capítulo 3. A experiência dos Gálatas. Gálatas insensatos. Quem foi que os enfeitiçou? Vocês que tiveram diante dos próprios olhos uma descrição clara de Jesus Cristo crucificado. Responderam-me somente uma coisa: foi por causa das observâncias da lei que vocês receberam o Espírito, ou foi porque vocês ouviram a mensagem da fé? Vocês não são tão insensatos a ponto de ter começado com o Espírito e agora terminar na carne? Foi em vão que fizeram tantas experiências? Se é que foi em vão. Aquele que dá a vocês o Espírito e realiza milagres entre vocês, será que ele o faz por causa da observância da lei, ou é porque vocês ouviram a mensagem da fé? Os verdadeiros filhos de Abraão. Foi assim que Abraão teve fé em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Saibam, portanto, que somente aqueles que têm fé são filhos de Abraão. É por isso que a Escritura, prevendo que Deus tornaria justos os pagãos através da fé, predisse a Abraão esta boa notícia: todas as nações serão abençoadas em você. Portanto, aqueles que têm fé são os abençoados junto com Abraão, que acreditou. Os que observam a lei, porém, estão todos debaixo do peso da maldição, pois a Escritura diz: maldito seja todo aquele que não é fiel a todas as coisas que estão escritas no livro da lei para serem praticadas. Além disso, é evidente que ninguém pode tornar-se justo diante de Deus através da lei, pois o justo viverá pela fé. Ora, a lei não se baseia sobre a fé, pois diz: quem praticar os preceitos da lei viverá por meio deles.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio maldição por nós, como diz a Escritura. Maldito seja todo aquele que for suspenso no madeiro. Isso aconteceu para que, em Jesus Cristo, a bênção de Abraão se estendesse aos pagãos e para que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A promessa e a lei. Irmãos, vou fazer uma comparação. Ninguém pode invalidar ou modificar um testamento legitimamente feito. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz no plural, e aos descendentes, mas no singular, e ao seu descendente, isto é, a Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus firmou um testamento de modo legítimo. A lei que veio 430 anos mais tarde não pode invalidar esse testamento, anulando assim a promessa. De fato, se é através da lei que se recebe a herança, já não é mediante a promessa. Ora, foi por meio de uma promessa que Deus concedeu sua graça a Abraão. O papel da lei. Então, por que é que foi dada a lei? Ela foi acrescentada para mostrar as transgressões, até a chegada do descendente, em vista do qual foi feita a promessa. A lei foi promulgada pelos anjos e um homem serviu de intermediário. Ora, esse intermediário não representa uma pessoa só, e Deus é um só. Então, a lei estará contra as promessas de Deus? Claro que não. Se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então sim, realmente a justiça viria da lei. A Escritura, porém, colocou tudo sob o domínio do pecado, a fim de que a promessa fosse concedida aos que acreditam, mediante a fé em Jesus Cristo. Antes que chegasse a fé, a lei tomava conta de nós, à espera da fé que devia ser revelada. A lei, portanto, é para nós como um pedagogo que nos conduziu a Cristo, para que nos tornássemos justos mediante a fé. A chegada da fé. Chegada à fé, já não estamos sob os cuidados de um pedagogo. De fato, vocês todos são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, pois todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Não há mais diferença entre judeu e grego, entre escravo e homem livre, entre homem e mulher, pois todos vocês são um só em Jesus Cristo. E se vocês pertencem a Cristo, então vocês são de fato a descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Muito bem, terminamos aqui a leitura desta primeira parte da carta de São Paulo aos Gálatas. No próximo vídeo de amanhã, faremos o encerramento já deste pequeno livro da carta de São Paulo aos Gálatas. Então, se você esteve comigo, por favor, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, faça o seu comentário que a gente se vê amanhã. Tenha um excelente dia e que Deus continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!